Boa tarde para todas e para todos. Hoje é dia 18 de junho de 2024. São exatamente 4 horas e 5 minutos. A gente vai dar continuidade à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CVM 199-57-00-4791, 2020-28, iniciada no dia 30 de abril e suspensa após pedido de vista dos autos realizada pelo diretor João Acioli. Registro que, nos termos da deliberação CVM número 45 de 2021, a presente sessão é realizada de modo híbrido, mantida para as defesas a possibilidade de participação por videoconferência. A sessão por videoconferência mantém seu caráter público, conforme o artigo 49 da resolução CVM 45. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como procuradora federal especializada na CVM a doutora Cristiane Rodrigues Iwakura, que eu dou boas-vindas e agradeço pela sua presença. Queria relembrar aqui que os acusados nesse caso são os senhores Frederico Antônio Robalinho de Barros, Frederico José Antônio Robalinho de Barros, Pedro Robalinho de Barros, Mauro Braga Passini, todos representados pelo Dr. Julian Fonseca Penha Chediak. Nova Gestão de Recursos Limitada, que foi extinta e não constituiu advogados. O BNY Mellon Serviços Financeiros de TVM S.A., representada pelo Dr. Marcos de Freitas Henriques e pela doutora Juliana Bottini. Dr. Marcos presente, a quem eu também dou as boas-vindas. José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, representado pela doutora Cássia Matos Pimenta de Moraes. Boa tarde, a senhora também está presente. Então, eu já tinha dado início à sessão. Naquela ocasião, a relatora já tinha feito a leitura do voto dela e, por ocasião do pedido de vistas do Dr. João Acioli, a gente fez aqui a interrupção. Então, eu retorno devolvendo as vistas ao diretor João Acioli. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Vou ler uma versão um pouco resumida do voto e inicio a leitura. Acompanho em parte as conclusões da ilustre relatora, especialmente quanto às preliminares e quanto à análise de mérito sobre as acusações feitas a José Carlos de Oliveira e BNY Mellon, divergindo das conclusões sobre a ocorrência da prescrição em relação ao BNY Mellon e no mérito contra a materialidade da operação fraudulenta. De início, sobre a aplicação do prazo penal à pessoa jurídica. Em suma, entendo que não é adequada a aplicação do prazo prescricional da lei penal para pessoas jurídicas, pois suas condutas não constituem crimes. Inicio os fundamentos desse entendimento com considerações a trecho do ilustre voto da relatora em que o tema é tratado. Eu transcrevo aqui os trechos em que ela diz: entendo que a incidência do prazo prescricional não apenas aplicável a condutas de pessoas físicas, mas também as de pessoas jurídicas. Digo isso, entre outros motivos, porque uma das funções do parágrafo 2º do artigo 1º da 9873 é permitir que a atividade administrativa sancionadora não seja prejudicada, por exemplo, pela suspensão da apuração da CVM em razão de investigações ou análises conduzidas no âmbito do Poder Judiciário, que podem contribuir para o adequado exercício de poder de polícia da autarquia. Sob essa lógica, não faz qualquer sentido apartar as pessoas jurídicas relevantes do prazo prescricional estendido por força do parágrafo 2º, quando a análise do papel de tais entidades for essencial para o deslinde do caso. Bom, minha discordância contra esse ponto baseia na circunstância mencionada no parágrafo 31 acima, de responsabilidade penal no direito brasileiro, à exceção de certos crimes ambientais, ser apenas as pessoas naturais. Como me baseio na tipicidade pela natureza da parte, não irei aqui aprofundar-me se, no caso concreto, haveria ou não incidência possível do crime de gestão fraudulenta, especialmente a nuance de verificar se o cometimento de apenas uma fraude permite chamar de fraudulenta a gestão. Registro de todo modo que aqui eu faço vou pular essa parte, que é uma questão sobre uma maior proximidade com o crime do estelionato. Voltando à divergência, esclareço não discordar do que a ilustre relatora afirma no parágrafo 32. Seu voto sob um ponto de vista deontológico. Considerando a dinâmica da interação entre as instituições ligadas ao processo sancionador administrativo e ao penal,
o que inclui compartilhamento de provas e informações, parece mesmo mais funcional que em hipóteses como a de que hora se trata, o prazo fosse estendido para as pessoas jurídicas. Então, concordo que a igualdade dos prazos é mais efetiva e coerente com essa função da extensão do prazo. Ademais, a reprovabilidade das condutas é a mesma quando a conduta é a mesma. Puxar a parte aqui, pular. Se uma conduta de pessoa natural se amolda a determinada descrição em abstrato, como a dos tipos infracionais, a conduta da pessoa jurídica relativa à atuação daquela pessoa natural também se amoldará à mesma descrição. Afinal, essas condutas não são apenas idênticas, são a mesma. Os fatos jurídicos, a pessoa jurídica agiu e a pessoa física agiu, são dois desdobramentos jurídicos de um único fato natural. O problema é que essa questão especificamente não parece ter sido cogitada na ocasião da redação da lei. Se tivesse sido, é de supor, inclusive, que, por todas as razões acima e quem sabe outras, a intenção de quem redigiu tenha sido a de não apartar as pessoas jurídicas. Porém, se foi ou não foi cogitado ou pretendido, o resultado é que não foi isso que saiu escrito. A 9873, artigo 1º, no parágrafo 1º, dispõe que a prescrição será da lei penal quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constituir crime. E repito, quando o fato constituir crime. Pois bem, suponhamos que uma conduta humana praticada na representação de uma empresa constitua crime. Para ficar em tema próximo, um fulano que, em nome de sua empresa de consultoria FLN Limitada, apresente documentos falsos para convencer um Beltrano rico a investir em um negócio inexistente, com a ajuda de uma cicrana conhecida em comum de ambos, em quem a vítima confia, e que leva uma parte do dinheiro que Beltrano, ludibriado, transfere pensando ser destinado ao negócio que fulano e cicrano lhe apresentaram. Fulano e cicrana praticaram estelionato, artigo 171 do Código Penal. A conduta da FLN se amolda à descrição do tipo penal do estelionato tão bem quanto a de fulano. Existe juridicamente o fato que a empresa FLN utilizou ardil para enganar Beltrano e, em prejuízo dele, obter vantagem ilícita, mas esse fato não constitui crime. Se o fato não constitui crime, sobre ele não se aplica o texto do artigo 1º, parágrafo 1º da 9873. Por mais objetiva e simples que seja essa constatação, porém, ela não encerra a controvérsia. Parece-me desonesto ou, no mínimo, equivocado afirmar que a conclusão oposta, nesse caso, depende de contrariar o texto legal. Sim, de um lado, a conclusão que se aplica o prazo penal à pessoa jurídica poderia ser alcançada por esse caminho. Caso se sustente que constitui o crime o fato de uma pessoa jurídica praticar a mesma conduta pela qual o seu representante pratica crime, e por isso incide o artigo 1º, parágrafo 1º da 9873, sobre esse fato, a tese é improcedente. Mas se pode chegar à conclusão por caminho diverso. Uma coisa é dizer que a conduta da pessoa jurídica não constitui crime, não constitui. Outra coisa é inferir daí que essa não constituição de crime impede a aplicação do prazo penal às pessoas jurídicas. O raciocínio lógico que leva a essa conclusão passa por premissas adicionais, que, diferentemente do enunciado de que a pessoa jurídica não constitui crime, são questão de opinião, e, portanto, a conclusão também o é. Tendo ser um dever... Vou pular isso aqui, para não... Não vou pular, não. Nessa discussão mesmo, o meu entendimento inicial era o de que a posição oposta era objetiva e insustentavelmente incompatível com o texto da lei. E aprofundá-la, especialmente pelas ponderações da ilustre relatora ao tratar do tema, me fez perceber que ela pode ser sustentada sem que se utilize a premissa incorreta de que uma pessoa jurídica poderia cometer crimes contra o sistema financeiro. A meu ver, há ao menos dois pontos críticos nessa discussão. Um, estabelecer o alcance subjetivo da prescrição penal. Outro, identificar o significado das noções de fato objeto da ação punitiva e fato que constitui crime. Os dois pontos são ligados por uma relação de dependência. Além disso, o alcance subjetivo depende do significado atribuído à expressão fato objeto da ação punitiva. Seria o fato de cada acusado na acepção penal? Se sim, a questão se encerraria na impossibilidade de cometimento do crime pela pessoa jurídica. Seria qualquer fato, ainda na acepção penal, que faça parte do processo? Se sim, é indiferente que um acusado não possa nem em tese ter cometido crime, se a conduta atribuída a outro constituir crime. Ou seria ainda o fato no sentido material da conduta humana? Esta pressupõe uma acepção mais ampla da ideia de constituir crime do que aquela delimitada pelo trinômio tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade.
Ao mesmo tempo, é mais estrita, especificamente quanto ao vocábulo fato, abrangendo apenas o que ocorre no mundo físico, fatos naturais, isto é, excluindo os que ocorrem apenas no plano das ideias, caso dos fatos jurídicos, como qualquer conduta que se atribui à pessoa jurídica. A ilustre relatora sustenta que o que me parece ser uma terceira alternativa interpretativa compatível com essa linha, quando, para fins de verificação de aplicação do prazo penal, liga a pessoa natural à conduta que ela mesma praticou e a pessoa jurídica à conduta que sua representante praticou. Se perguntarmos ao dispositivo em questão a qual fato ele se refere, se é ao de cada acusado, no sentido de fato típico ou jurídico culpável, se é a qualquer fato objeto do processo, ou se é apenas aos fatos materiais de cada acusado, ele nos irá responder apenas com o silêncio constrangido de não ter pensado nisso quando foi escrito. Talvez até possa tentar um argumento gramatical, como de ter sido usado o artigo definido, ou fato, de modo que não bastaria qualquer fato do processo, né? Mas até eu também que entendo que deve ser considerado o fato de cada acusado, o argumento não sou tão convincente. Discussão profunda entre as duas visões tradicionalmente opostas sobre o significado de fato nesse contexto deu-se no âmbito de precedentes que trataram de acusações em casos vindos da Operação Lava Jato envolvendo a Petrobras, especialmente o PS 5 e 6 de 2016. Ali o debate centrou-se no alcance da prescrição penal para acusados de pessoas naturais que não tenham cometido conduta em tese tipificada como crime, mas são acusados em processo que outro agente tenha sido acusado de atos tipificados na lei penal. Embora o cerne da discussão não fosse da extensão à pessoa jurídica do prazo aplicável à pessoa natural, o precedente traz importantes lições em grande medida aplicáveis à questão que aqui se discute. Como aqui eu cito trechos das discussões entre o Henrique Machado e o Gustavo Gonzalez, que eu vou pular, e os trechos transcritos acima mostram a coerência do argumento, inclusive há o reconhecimento expresso de que o fato não poderia ser o fato do sujeito, exatamente porque isso implicaria a não aplicação do prazo penal para a pessoa jurídica. Esse trecho diz assim: perceba-se, por exemplo, que o prazo, isso aqui é do voto do Henrique Machado, perceba-se, por exemplo, que o prazo para o exercício da pretensão punitiva em relação às infrações administrativas de manipulação do mercado, insider trade, etc., eu pulei o trecho, seria drasticamente reduzido quando praticadas por pessoas jurídicas. Afinal, pessoas jurídicas não praticam um crime. Na divergência, o diretor Gonzalez apresentou considerações de que destaco. E aí, um trecho que ele cita aqui, que fala que o fato que ele se refere remete ao contexto fático em que foi praticado o ilícito, né, para a visão do Henrique Machado. Mas a interpretação aqui é de que o fato objeto da ação punitiva é o fato da definição penal. Vou pular a transcrição para uma concisão. Gonzalez segue com exemplos para mostrar a inviabilidade da utilização da regra. No primeiro, sujeitos A e B praticam a mesma modalidade de ilícito administrativo, que não corresponde a crime, e C pratica conduta que é infração administrativa e crime no mesmo contexto fático que B, mas não A. Então ele pergunta: é correto que os prazos prescricionais aplicáveis a A e B sejam distintos? Em caso afirmativo, sob qual fundamento? Indaga. Um terceiro exemplo: 3 sujeitos praticam infrações administrativas independentes e 2 correspondem a tipos penais com prazos prescricionais distintos. O diretor evidencia a inviabilidade da aplicação da regra penal ao indagar retoricamente qual seria o prazo aplicável para quem só praticou o ilícito administrativo. Seria o menor, o maior ou uma média? Reconheço enxergar diferença relevante entre o que se discutia no precedente acima e o que ocorre aqui nestes autos. A meu ver, não há a mesma inconsistência valorativa, de um lado, na situação de 2 pessoas naturais que praticam ilícitos de gravidade imensamente diferente e sujeitos ao mesmo prazo prescricional porque a conduta de uma é crime, e de outro na de prazos distintos entre uma pessoa natural e a pessoa jurídica por ela representada. As situações de inviabilidade de aplicação de prazos, porém, servem para identificar o sentido que me parece revelar uma norma mais consistente de aplicação geral, sem que seja necessário criar exceções não escritas no texto. Como último comentário acerca dos precedentes, direta e indiretamente invocados, isso aqui eu vou pular. Repito, a questão específica de aplicação do prazo penal para a pessoa jurídica não foi explicitamente objeto de discussão. Mas, como expus acima, e como o próprio Henrique Machado expôs ao criticar as consequências da tese que terminou vencedora,
Essa é uma decorrência da interpretação do vocábulo fato que vem prevalecendo no colegiado. Ressalto que não se trata de reverter o entendimento a que se chegou nos precedentes aqui mencionados, o que implicaria dizer que se aplica a prescrição penal a todos os acusados se algum deles praticou o crime em tese com a conduta de que se defende. Essa reversão não ocorre porque, neste país, sequer há infrações distintas imputadas a diferentes defendentes em relação especificamente a acusação de prática de operação fraudulenta para todos. E por quê? Pela exposição da tese, especialmente pelos debates havidos, a interpretação utilizada pela ilustre relatora não admitiria a aplicação de prazo de prescrição penal para quem tenha sido acusado de infração administrativa sem correspondente criminal. Então, neste julgamento, a noção do fato da 9873 não tem mais acepção estrita do direito penal para preencher a condição de constituir crime, como foi decidido nos precedentes a que me referi acima, mas continua sem alcançar quem não é acusado de infração administrativa sem correspondente penal. Então, as dificuldades que não consigo superar e que me mantém alinhado à interpretação do direito penal para o fato a que se refere o artigo 1º são duas. A primeira é que, ainda que me pareça mais coerente a identidade de prazos prescricionais para pessoa natural e pessoa jurídica pela mesma infração administrativa, em termos de funcionalidade e objetivo das instituições sancionatórias, em termos de funcionalidade e objetivo das instituições sancionatórias, a interpretação que a assegura pressupõe a inclusão, como subentendidas, de mais palavras no texto legal do que a leitura que utiliza o conceito do direito penal. Esta última acrescenta ao dispositivo apenas a explicação de que fato deve ser lido sob seu significado de direito penal, o que soa bastante razoável quando o próprio dispositivo determina exatamente que se submeta o prazo de prescrição às regras do direito penal. Ora, se o prazo é do direito penal, é coerente e intuitivo que o próprio conceito que determina essa importação também seja do direito penal. Já a leitura que afasta os prazos distintos para pessoa jurídica e pessoa natural não acrescenta a explicação de que o conceito do fato é do direito penal, mas, em seu lugar, vem uma explicação mais longa de que fato se refere apenas à conduta humana e que constituir crime seja ou acrescido de quando praticado por pessoa natural ou lido como corresponder a tipo penal. A segunda dificuldade mais relevante é que se está tratando aqui de norma punitiva. E a interpretação do voto da ilustre relatora é desfavorável ao acusado, porque é mais gravosa. Por fim, registro já ter opinado sobre o tema em processo de minha relatoria, em que expus brevemente a visão acima desenvolvida, e eu transcrevo aqui uns trechos do voto no PS que eu mencionei isso aqui. Falei dessa posição. Nesses termos, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos relacionados a BNY Mellon imputados à pessoa jurídica. Sobre José Carlos Xavier de Oliveira e dirigente do Postales. Embora tenha votado pela prescrição, registro minha concordância com a fundamentação e as conclusões da ilustre relatora sobre as acusações feitas a José Carlos de Oliveira e o BNY Mellon, que complemento com algumas observações relativas não ao voto, mas ao processo. Uma circunstância chamou minha atenção ao examinar os autos. A inspeção que lhe deu origem durou o ano de 2018 inteiro, quando já era notório um modelo de negociatas em que Zeca Oliveira fazia as interlocuções com dirigentes do Postales, aprovando em conjunto investimentos sobrevalorizados a serem efetivados por veículos com a bandeira do BNY Mellon para distribuírem entre si o sobrepreço. Ao examinar as operações objeto deste processo, a inspeção deparou-se com negócios feitos pelo Postales por fundos administrados por Zeca Oliveira, negociados e executados no período de 2009 a 2010. O que me pareceu inesperado foi a inspeção ter deixado de conjecturar a hipótese, no mínimo plausível para uma fase de investigação, de que também nessa operação Oliveira e Caterva teriam surrupiado de recurso do Postales da maneira que pareciam estar habituados, ou seja, a atuação concertada e espúria entre dirigentes corruptos nas duas pontas da operação. Você paga mais daí, eu tiro a diferença daqui e dividimos o butim. Isso nada de novo teria em relação ao que o CVM já havia apurado em outros processos sancionadores e que as autoridades policiais já haviam apurado na esfera criminal.
Ao identificar fragilidades nos laudos, com que adianta concordar na maior parte, embora não extraia as mesmas conclusões que a ilustre relatora, a fiscalização poderia ter suposto que os laudos haviam sido já elaborados em alinhamento à finalidade de dar suporte a preços negociados, incluindo parcelas de sobrepreço a serem desviados. Partindo dessa hipótese, passaria a verificar quem se envolveu, quem não se envolveu, se tais ou quais premissas haviam sido mal encaixadas e daí por diante. Laudos eventualmente feitos de trás para frente, numa narrativa como essa, teriam o propósito não de convencer os dirigentes do Postales, como afirma a tese acusatória, e sim manter em erro apenas os pensionistas, bem como órgãos de governança, auditoria e demais entidades que viessem a verificar os documentos em que a operação se baseou, bem como e fiscalizar a própria conduta dos dirigentes. Esses laudos seriam decorrência da vantagem indevida diretamente negociado, e não causa da formação de vontade da ponta compradora. Parece-me, aliás, bem pouco crível que profissionais preparados e experientes pudessem ser ludibriados por laudo de avaliação apenas por excesso de otimismo em suas premissas. Sou-me próximo de um ilícito impossível, especialmente quando comparado com a facilidade de convencê-los pelo argumento mais sedutor do repasse de dinheiro. Algo em que, quando da realização da inspeção, notoriamente já se acreditava que ocorria, na mesma época e com as mesmas pessoas. Para ficar em apenas um exemplo, no PSCVM 2 de 2013, Oliveira foi acusado junto com dirigentes do Postales por prática de operação fraudulenta. Cito do voto do diretor Gustavo Gonzalez, relator, o seguinte trecho. Aqui é a transcrição do processo. No que tange às provas dos autos, noto que as aplicações do Postales que ocorreram por meio de fundos de investimento eram tratadas diretamente com José Carlos de Oliveira, que, abre aspas de um documento que ele cita, concentrava os contatos do BNY Mellon ativos com os representantes do Postales e, posteriormente, determinava internamente a implementação das medidas operacionais necessárias para a efetivação do investimento. Era ele que também mantinha contato com os dirigentes do Postales e com o ES, Eduardo Saad, que no caso aquele, um dos vendedores de cotas do FM1 para o fundo de pensão. Então, termino a transcrição. A meu ver, portanto, focar em questiúnculos de laudo de avaliação e não verificar se teria havido acerto direto por dirigentes das duas pontas foi como o proverbial ato de coar um mosquito e engolir um camelo. Esclareço não estar afirmando que tenha havido qualquer acordo paralelo dessa natureza nas negociações deste processo. E mesmo que se possa cogitar que isso é uma possibilidade, ela não necessariamente pressupõe a participação das pessoas ligadas às empresas, embora tal participação facilite a realização do esquema, pois em tese poderia limitar-se a verbas relativas aos serviços prestados ao fundo. Se houve ou não, é questão de prova para outras esferas. Nestes autos, obviamente, não há. Faço a ressalva também porque é possível que este julgamento seja usado em outras discussões, nas quais fatos adicionais sejam alegados. E o que, a meu ver, o colegiado decide nesta sessão é apenas se a conduta dos então representantes do BNY Mellon tivesse sido apenas a demonstrada nestes autos, nada ela tem de reprovável. Divergência no mérito sobre a operação fraudulenta. Para organizar a sessão, tento sintetizar a visão exposta no ilustre da voto da relatoria, ilustre voto da diretora relatora, a partir dos elementos do tipo: a operação fraudulenta, como um todo, teria sido a venda da posição societária no Brasil Energy, BESA, para o Postales por um valor superfaturado. O Postales teria pagado a mais porque teria sido induzido a erro pelos integrantes da BESA. Os artifícios teriam consistido nos laudos de avaliação gerados a partir do fornecimento de premissas inadequadas aos períodos avaliadores. A ilustre relatora entende que o conjunto de inconsistência no laudo revela o dolo específico de manter terceiros em erro. E eu cito o parágrafo 88, que diz: ante a ausência de contraindícios a esse respeito, entendo que o otimismo, diga-se, das premissas adotadas no laudo de 2010 e a coincidência do valor econômico da BESA neste documento e no laudo LD de 2009, a despeito da adoção de premissas diversas, permite concluir que, em concreto, o ardil utilizado pelos acusados envolveu o fornecimento de informações e premissas artificiais para a LD e a RG avaliarem tal sociedade no contexto de estruturação do investimento Postales, de modo a superavaliá-la.
Isso é reforçado pelo registro feito por ambos os avaliadores de que não realizaram qualquer avaliação independente ou inspeção em relação às premissas e informações fornecidas pela Ambesa. Como já afirmei no tópico anterior, considero muito difícil que laudos com excesso de otimismo e mesmo eventual fragilidade de premissas pudessem viciar a vontade de profissionais preparados e experientes, como os do Postales. Tão pouco hábil me parece um instrumento para atingir o resultado, que, embora não possa afirmar que configure ilícito impossível, tenho forte convicção de que não havia dolo específico de convencer os responsáveis pelas decisões de investimento do Postales com tais instrumentos. Em todo caso, cabe ainda examinar se haveria elementos para tratar as premissas como ardilosas. São plausíveis as ponderações da defesa em sua manifestação complementar quando argumenta que as premissas do laudo de 2010 não eram demasiadamente otimistas. Eu transcrevo: vale mencionar que na época da elaboração do laudo de 2010 e do fornecimento de suas premissas, havia grande expectativa do mercado em relação ao mercado de energia. No parágrafo 11, quando a realização do investimento e da elaboração do laudo de 2010, ainda havia um realista otimismo no setor. Então, falava do momento do país, etc. Bom, passando às premissas individualmente consideradas, consta do parágrafo 82, item 1 do voto da ilustre relatora. A estrutura de capital proposta para os projetos se baseava desproporcionalmente em capital de terceiros, isto é, dívida, o que por si só dificultaria consideravelmente a obtenção de crédito ante a percepção de pouca exposição a risco dos sócios. Minha discordância em relação a esse ponto é menos sobre a previsão do futuro já ocorrido nele contida, do que sobre a pertinência de tal tipo de argumento ser cogitado pela autarquia reguladora do mercado de capitais. A acusação, nesse ponto, abertamente entra numa avaliação de mérito puramente negocial, de conveniência de uma estrutura de capital e sua atividade para investidores, para discordar de como isso foi refletido num laudo de avaliação. Minha preocupação é de se estar pisando num slippery slope e a segurança jurídica poder deslizar ladeira abaixo. De um lado, não há como ter uma regulação que limite as escolhas financeiras, como preços, juros, graus de alavancagem e daí por diante, pois a segurança jurídica, neste caso, causaria um desastre econômico. De outro, sem tais parâmetros objetivos, a tentativa de tratar da questão revela o completo subjetivismo da análise. Para a acusação, a estrutura baseava-se desproporcionalmente em dívida. É claro que se trata de um juízo de boa-fé, e do termo de acusação se vê que os elementos quantitativos levados em conta indicavam mesmo proporções altas de capital de terceiros. Porém, não há indicação da proporção usada como referência daquilo que seria adequado, nem a razão pela qual tal proporção seria considerada adequada. Da mesma forma, não há indicação de qual teria sido essa desproporção, nem tampouco uma razão pela qual entende que ela é excessiva. No fim, fica apenas uma sensação de que estava alto. Mas, mesmo compartilhando a sensação, ela não tem objetividade nenhuma para poder afirmar ter havido falsa representação da realidade. A mesma sensação que o acusador teve, e a relatora aparentemente teve, e eu reconheço ter tido, certamente uma equipe de analistas profissionais habituados ao mercado da época teriam tido também com mais propriedade e instrumental para avaliar a viabilidade e credibilidade da premissa no momento. Mas o argumento vai além. Desproporção não quantificada ainda dificultaria consideravelmente a obtenção de crédito, ante a percepção de pouca exposição a risco dos sócios. Percepção por quem? Na prática, não é a percepção pelos possíveis investidores em dívida à época. É a percepção do acusador falando desde o futuro em relação aos fatos, sobre qual teria sido o comportamento desses possíveis investidores, depois de já saber como eles já se comportaram e como a operação transcorreu. Além disso, a exposição de risco dos sócios é pouca, mas não há indicação da exposição suficiente, nem da razão da insuficiência. Da mesma forma que a sensação de excesso de alavancagem, também concordo que ele gera a sensação de que dificultaria a obtenção de crédito. Mas, novamente, como não tem parâmetro objetivo, não há como se dizer se há falsa representação da realidade. E sem falsa representação de realidade, não há como falar em artifício. No parágrafo 82,
item 2, a relatora trata sobre o custo de financiamento se basear em taxas de juros praticadas pelo BNDES, sem que houvesse qualquer informação indicativa dessa viabilidade. A minha divergência nesse ponto se refere a uma distinção entre a falta de informação e a informação falsa. Não falar sobre a viabilidade de uma premissa tão importante certamente prejudica consideravelmente a consistência do laudo, mas não entendo que o torne artificioso. Em relação a esse tema, a defesa demonstra que as taxas de captação estimadas para os projetos Brasil Biomass e Brasil Hydropower seriam mais conservadoras do que a taxa de juros da época, pois os números em questão eram superiores à taxa básica de juros, ainda que bem pouco, e, portanto, ainda maiores que as taxas subsidiadas praticadas pelo BNDES. Então, basicamente, o custo de financiamento era 5,7% para as empresas, e a acusação e a diretora ponderam que, apesar de o laudo de 2010 ter sido baseado na taxa de juros do BNDES, não tinha informação sobre a disponibilidade, estou resumindo. Então, a defesa mostra que a taxa básica de juros era 4,15%. Então, considerando esse exercício, a taxa de captação já seria mais conservadora até do que a taxa básica de juros. E aí eu passo para o voto de novo. Por um lado, o argumento é consistente para mostrar que as taxas estimadas no laudo eram superiores às do BNDES. Isso, a meu ver, até realmente enfraquece o argumento da acusação, acatado no voto da ilustre relatora, de que as estimativas pressupunham participação do banco, mas não me parece que o contradiga. Supor que há uma taxa básica de juros de 4,15%, um projeto em etapas iniciais de desenvolvimento consiga obter apenas no mercado taxas de 5,7%, ainda me parece excessivamente otimista. Mas a isso também se aplica o que afirmei sobre a inexistência de referências objetivas. Inexistência essa que impede a conclusão de que há alguma falsidade. Assim, eu não discordo da conclusão da relatora sobre as taxas pressuporem alguma participação do BNDES. Mas daí há a questão de que o laudo não afirma que tem perspectiva de conseguir financiamento do BNDES. Não afirma que há pré-contratação. Então não há informação falsa nesse ponto. Nem mesmo me pareceu haver linguagem ou programação visual que pareçam querer transmitir uma ideia de que há uma chance maior de obtenção do financiamento do que aquela que tem qualquer outro particular. O laudo pode ser frágil nesse ponto, e nisso concordo com as críticas a ele feitas. Eu só não extraio daí o convencimento de que essas fragilidades revelem o intuito de enganar os responsáveis pelas decisões de investimento do Postales. Trato agora da questão da vantagem indevida e sua relação com a ocasião em que o preço da operação foi negociado. A tese da acusação, seguida no voto da ilustre relatora, é que a vantagem indevida teria sido um sobrepreço em favor dos vendedores e que o ardil se teria voltado a viciar a formação de vontade dos compradores. O parágrafo 100 do voto da relatora diz: no presente caso, entendo que, em concreto, os acusados conseguiram induzir e manter em erro não apenas a entidade, o Postales, resumindo, mas aqueles que contribuem e contribuíram para a formação de seu patrimônio, por meio, 1. Do fornecimento de premissas, informações e reais incongruentes que levaram à sobreavaliação da BESA, que foi refletida em diversos documentos elaborados no contexto da estruturação do investimento do Postales na sociedade. Este é laudo de 2009, primeira versão do regulamento do Nova IFIP, acordo de investimento e laudo de 2010. Em parte, concordo com o entendimento da relatora de que um laudo pode ser fabricado artificiosamente para manter terceiros em erro, como os pensionistas do Postales. Assim, embora concorde com o que afirma a defesa de que o preço já estava ajustado quando os laudos foram produzidos, isto por si só, quando o laudo que tem as maiores inconsistências, né, foi produzido, isto por si só não é contraditório com uma produção, com a produção de laudos com um intuito fraudulento. As fraudes não necessariamente se dão por meio do engodo aos representantes do comprador. Inclusive, como já afirmei no tópico anterior, é uma fraude
a meu ver, muito mais plausível a que se apoia num acerto entre representantes de ambas as partes, especialmente quando se trata de entidade de previdência complementar de estatais, e mais ainda naquela época, e mais ainda com os indivíduos envolvidos. Mas a operação fraudulenta que nestes autos a acusação alega ter ocorrido, esta, sim, me parece afastada pela circunstância de a negociação ter sido prévia. O fato de o preço já estar acertado contradiz a tese de que o laudo de 2010 teria tido o intuito de levar a erro os tomadores de decisão do Postales. Afinal, a decisão já estava tomada. Tivesse a acusação alegado que as vantagens indevidas haviam sido diretamente negociadas entre os representantes das duas pontas, haveria sentido em supor que os laudos tivessem sido artificiosamente fundamentados para refletir um preço que incluía um sobrepreço. Porém, não há nem mesmo alegação de que nas negociações que definiram o preço teria havido envolvimento de representantes da ponta compradora. Há evidência apenas das negociações entre comprador e vendedor, em que naturalmente o primeiro quer pagar o mínimo e o segundo receber o máximo. Nesse sentido, a defesa pontua: a operação Hora em Análise se deu em bases absolutamente comutativas, após rodadas de negociação em que todas as partes tinham acesso a todas as informações necessárias, tal qual previamente demonstrado. Como se cogitar, portanto, que os defendentes estariam buscando vantagem ilícita se não praticaram nenhum ardil ou artifício e se o Postales nunca atuou em erro? Aqui, a meu ver, o foco deve ser na negociação em que as partes chegaram ao preço da operação. Ela ocorreu sem que existisse o laudo de 2010. Se o preço foi determinado antes do laudo, esse laudo não pode ter levado o Postales a decidir investir por ter sido induzido a erro, pelo fator tão singelo quanto incontornável da impossibilidade temporal. E se não há vício na vontade, não há vantagem indevida. Menciono também o item 3 do parágrafo 82, que trata do elevado risco de crédito dos projetos. Foi reconhecido pelo avaliador, mas não foi indicado como fator de risco de captação de recursos, nem levado em consideração no custo de financiamento. Sobre esse tema, concordo ser razoável entender que um laudo é enganoso se ele menciona um fator e não explica por que ele foi matematicamente omitido. Entretanto, entendo que essa possibilidade é afastada no caso concreto, pois não foi a emissora que produziu o laudo, e sim o avaliador. Remeto aqui à manifestação complementar da defesa. Cumpre pontuar também que a responsabilidade pela elaboração dos laudos de avaliação não era dos defendentes, mas sim da empresa especializada, que, note-se, não é acusada de nada. Isso sem levar em consideração que a época da elaboração do laudo e de sua apresentação à gestão isso aqui eu vou tirar. Isso é desnecessário. Por fim, aponto que o laudo de 2010 poderia e seria desejável que tivesse sido, poderia ser e seria desejável que tivesse sido mais transparente quanto à metodologia usada para chegar ao número idêntico ao de 2009. Examinando os números, o que o perito parece ter feito foi encontrar a proporção que o valor já definido representava entre o limite inferior e o limite superior da região de valores teóricos de seu laudo, e aplicado essa mesma proporção a cada uma das regiões de valores de cada subprojeto. Desse modo, foi que a soma dos valores parciais alcançou o mesmo valor. Porém, independentemente do critério utilizado para fazer a conta de trás para frente, e mesmo que se supusesse que o valor tivesse sido arbitrariamente definido, ainda assim é preciso verificar qual a intenção, qual o dolo por trás desse ato. No caso concreto, considerando que as duas partes chegaram ao preço por meio de negociações limpas, sem compromissos de desvios ou favorecimentos, não há vantagem indevida. E tais desvios, mais uma vez, nem foram alegados. Isso porque tais desvios não foram nem alegados pela acusação. Se não há vantagem indevida, mesmo um hipotético laudo construído propositalmente com premissas falsas não configuraria o tipo da operação fraudulenta. Pela mesma razão, por mais que os laudos possam conter premissas
frágeis ou questionáveis, como as que a acusação e o voto da ilustre relatora, não sem razão, consideram excessivamente otimistas, não há como supor o dolo específico de obtenção de vantagem indevida pela inexistência da vantagem indevida. São essas razões pelas quais voto pela inocorrência de operação fraudulenta, com a absolvação dos defendentes Frederico Antônio Pedro Robalim, Frederico José e Mauro Passini, acompanhando as demais conclusões do voto da ilustre relatora. Como voto, diretor Nato Lobo. Senhor presidente, acompanho o voto da eminente diretora relatora na íntegra. Ok. Bom, eu também acompanho aqui o voto da diretora relatora, pelos próprios fundamentos e conclusões, e aí, nesses termos, formo aqui aos acusados que tenham sido unidos aqui que o recurso voluntário no prazo legal continua disponível para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, e a gente considera aí concluída essa sessão. Agradeço aí o tempo de todos para a gente passar aí para a próxima, ok? Obrigado, diretora relatora. Obrigado, diretores. Obrigado. Boa tarde. Tá, Obrigada, até mais. Obrigada, até mais. Preciso. É só um... Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estava fechado aqui. Ainda não. Boa tarde, seu Rodrigo, tudo bem? Tá nos ouvindo bem? Deixa eu só testar o seu som. Boa tarde, tudo bem? Me ouve bem? Ouvimos sim, vemos e ouvimos bem. Já vai dar início alguns minutinhos a sessão do seu processo. Fique tranquilo. Tem um protocolo aqui, há uma abertura de sessão solene pelo presidente. Ele vai indicar o processo, vai indicar que o relatório foi disponibilizado pelo site, vai indicar que a sessão é transmitida pela internet, como está ocorrendo agora. Depois ele passa o início das manifestações, né? Vai passar para Vossa Senhoria. O senhor tem 15 minutos para poder fazer a sustentação. Depois a palavra passa para a procuradora e depois a gente começa a etapa de leitura de votos. Então, fique à vontade, fale com tranquilidade. A gente está aqui para ouvi-lo hoje, tá bom? Tá bom, muito obrigado.
Está ouvindo, está fechando. Diretora Marina, eu posso começar por aqui? Com certeza. Bom, boa tarde a todas e a todos, novamente, aqui 18 de junho de 2024, agora 4h51. Vamos dar início à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CVM número 199-57-00-0414-2023-62, de que é relator o diretor Otto Lobo. Registro que, nos termos da deliberação CVM número 45 de 2021, a presente sessão será realizada de modo híbrido, mantida para as defesas a possibilidade de participação por videoconferência. A sessão por videoconferência mantém seu caráter público, conforme o artigo 49 da resolução CVM número 45 de 2021. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como procuradora federal especializada na CVM a doutora Cristiane Rodrigues Iwakura, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço pela presença. É acusado no presente processo doutor Ricardo Storck Carvalho, que não constituiu advogado, mas pediu para fazer uso da tribuna. E aí eu lembro aqui ao colega que ele terá o prazo regimental de no máximo 15 minutos para poder fazer uso da tribuna. O relatório foi previamente disponibilizado no site. Eventuais comentários sempre a cargo do gabinete do relator. Então, eu passo a palavra ao defendente, pedindo respeitosamente que ele se limite a esse prazo regimental. Doutor Rodrigo, a palavra é sua. Boa tarde, senhores. Inicialmente, eu peço perdão por não é algo habitual para mim esse ambiente, então já me perdoem se eu me equivocar em alguma formalidade. Cumprimento a todos, e eu não tenho advogado constituído aqui, e eu gostaria, na verdade, apenas de verbalizar algo que eu já coloquei por escrito em resposta, né, durante o processo que vem correndo aí na CVM, de que a atividade que foi desempenhada, né, ela, por ter sido feita, né, naquela ocasião, por uso de um instrumento de procuração pública e não existindo nenhum impedimento para que isso tenha sido feito, né, então, não enxergo nenhuma ilicitude nessa prática. Tanto é que este processo aqui, esse processo administrativo, ele vem como um desdobramento, na verdade, de um processo civil aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né, onde eu já fui, onde a decisão ela está unânime, né, todas as decisões foram unânimes até agora, né, de que não há nenhum tipo de ilícito, né, naquilo que foi feito. Então, eu só queria colocar isso verbalmente aqui para os senhores e agradecer pelo tempo dos senhores em analisar, né, este caso e agradecer também pela decisão que será tomada, independentemente de qual decisão for tomada. Eu fico muito grato por elas e pelo tempo dos senhores. É só isso que eu tenho para colocar. Eu não sou bom com as palavras em ambiente assim, muito embora eu viva falando também, mas este ambiente não é um ambiente muito familiar. Então, eu só gostaria de ter colocado isso, tá? E de que aqui no Tribunal de Justiça já tem decisão unânime de que não houve nenhum tipo de ilícito naquilo que tem sido objeto, né, desse processo. Agradeço mais uma vez ao tempo dos senhores e era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Bom, passo a palavra aqui para a nossa Procuradoria, perguntando se há algum pronunciamento a fazer. Boa tarde a todos. Só destacar que, por ser rito simplificado, não teve manifestação da Procuradoria,
mas também analisando ele, não tenho nada a acrescentar. Nesses termos, eu passo a palavra ao diretor Otto Lobo, que é o relator desse processo. Muito boa tarde a todos. Direto no mérito, então, sem preliminar. De modo objetivo, antecipo minha conclusão no sentido de que foram reunidos elementos probatórios suficientes a corroborar que o acusado incorreu no exercício... no exercício irregular de administração de carteira de valores mobiliários, assim previsto na então vigente Instituição CVM 55815. A partir da leitura do dispositivo acima transcrito, em linha com a jurisprudência consolidada da CVM, juntei aqui acho que umas quase 30 decisões, verifique-se que os elementos configurados do ilícito consistem em 1, gestão, 2, a título profissional, 3, de recursos entregues ao administrador e 4, com autorização para compra e venda de títulos de valores mobiliários. Em linha com a Lei 6385/76, que dispõe em seu artigo 23 que, abre aspas, o exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeita à autorização prévia da comissão. Fecha aspas. A instrução 55815 também previu de forma parecida. Foi juntado aos autos contrato de prestação de serviços de consultoria e assessoria financeira, contrato de prestação de serviços firmado entre o investidor EHDSC e Stock Trading, da qual Rodrigo Carvalho era sócio. Ainda que no objeto do contrato de prestação de serviço conste expressamente a prestação de serviços de consultoria e assessoria financeira, entendo que a acusação conseguiu comprovar que, na prática, o serviço prestado pelo acusado era de administração de carteira de valores mobiliários. O primeiro elemento da prova que sustenta a gestão de recursos pelo acusado são as declarações feitas pelo investidor EHDSC, no contexto do processo judicial 0744169272021807001, no qual ingressou com a ação de rescisão contratual concominado com reparação de danos materiais e morais contra a Stock Trading, essa ação judicial na qual eu destaquei algumas passagens aqui. O segundo elemento probatório acostado aos autos, que evidencia a gestão de recursos por parte do acusado, consiste nas afirmações contidas na contestação apresentada pela Stock Trading no âmbito da ação judicial, que, na verdade, reforçam a tese acusatória ao apresentar a natureza de confissão. Confissão é a mãe de todas as provas, né? 13. Por fim, destaco como prova do exercício da atividade de gestão de recursos de terceiros por parte do acusado as mensagens trocadas com o investidor EHDSC ao longo de maio de 2020 e setembro de 2021. A título ilustrativo, eu destaquei uma conversa em 20 de 5 de 2020, e que é mais uma prova do que eu estou falando aqui. Ainda na fase de investigação, assim enviou o ofício número 778/2022 CVM-SIM-GAIN, solicitando ao acusado a manifestação prévia, conforme estabelecido na resolução CVM-45, dando-lhe a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos frente à denúncia recebida. Em resumo, o acusado, em sua resposta, alegou que estabeleceu um contrato com o investidor para realizar investimentos no mercado de renda variável, utilizando procuração pública, argumentando pela inexistência de qualquer impedimento legal para operar no mercado financeiro por meio desse instrumento. Com efeito, concordo com a acusação de que o que realmente importa para a caracterização do ilícito administrativo é o propósito para o qual a procuração foi empregada. No caso em questão, constato que a procuração foi indevidamente utilizada para facilitar operacionalmente a prestação de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários por parte do acusado. O caráter profissional da gestão de recursos, por sua vez, também restou evidenciado pela acusação, na medida em que a atividade 1 foi formalizada por contrato, 2 mediante recebimento de remuneração e 3 prestada de maneira continuada. Como se vê na cláusula 10 do contrato de prestação de serviços, previa a cobrança de taxa pela prestação de serviço que comprova que o serviço era prestado pelo acusado ao investidor de forma onerosa. Em sua manifestação prévia, o acusado alegou, abre aspas, não se observou nem foi praticado quaisquer formas de remuneração características da atividade de gestão de carteiras, como taxa de performance, taxa de administração, taxa de corretagem, bonificações de qualquer natureza, fecha aspas. Sem citar, contudo, que oferia uma remuneração fixa por seus serviços. Conforme bem apontado pela acusação, esse tipo de argumento não deve prosperar. O nome dado à remuneração pactuada entre as partes não tem poder de, por si só, descaracterizar a natureza do serviço prestado.
A cláusula 17ª no contrato de prestação de serviço, por sua vez, dispunha que o contrato vigorará pelo prazo de 12 meses, podendo, em qualquer tempo, ser rescindido mediante aviso prévio de 60 dias, durante o qual permanece vigente as obrigações contratuais, evidenciando assim a natureza contínua de prestação de serviços. Quanto ao requisito de entrega de recursos ao administrador, compreende-se o ato do investidor disponibilizar os seus recursos financeiros a um terceiro contratado para que esse realize a gestão desses recursos. A transferência desses recursos, em caso de administração de carteiras de forma irregular, ocorre predominantemente de duas maneiras. Por meio da entrega direta dos recursos financeiros do administrador, geralmente realizada por transferência bancária, ou 2, quando o investidor compartilha sua senha e login, permitindo ao administrador acessar diretamente sua conta para realizar as operações necessárias. No presente caso, o investidor EHDSC entregou seu recurso ao acusado ao compartilhar login e senha de sua conta na corretora. Nos documentos que constam nos autos, verifica-se a afirmação do próprio investidor de que a Stock Trade, na pessoa do Sr. Rodrigo Storck, e apenas ele operava diretamente a minha conta corretora C, com o uso de meu login e senha, conforme resta evidente na ata notarial das transcrições das conversas via WhatsApp. 2. A resposta fornecida pelo acusado, que reconhece que detinha uma procuração dada pelo investidor que lhe conferia tais poderes. Abre aspas, foi assinado um contrato de prestação de serviços, consultoria e assessoria financeira, consistente na realização de investimento no mercado de capitais e outorgado à procuração pública, sendo adotada com a anuência do senhor EHSC, estratégia para aplicações no mercado de ativos e derivativos. E 3, as mensagens trocadas entre investidor e acusado, que demonstram que Rodrigo Carvalho possuía acesso à conta do investidor. Por fim, também considero devidamente comprovado que houve autorização para a compra e venda de valores imobiliários por conta do investidor. O acusado detinha total discricionariedade para tomar decisões sobre a alocação de recursos fornecidos pelo investidor, sendo que este apenas recebia informações sobre as operações realizadas no mercado de valores imobiliários e seus resultados financeiros por meio de relatórios, conforme demonstrado na troca de mensagens. Não houve, portanto, qualquer intervenção por parte do investidor na forma como os recursos eram investidos. Por tais razões, entendo estarem evidenciados os 4 elementos caracterizadores da administração de carteira de valores imobiliários pelo acusado, o qual não possuía qualquer autorização perante a CVM, motivo pelo qual incorreu em violação ao artigo 2º da Instrução 558-15, concominado com o artigo 23 da Lei 6385/76. Dosimetria e conclusão. Concluindo aqui, por todo exposto, concluo que o acusado deve ser responsabilizado pelo exercício regular de administração de carteira de valores imobiliários. Observe que a infração constatada no presente PAS ocorreu após a entrada em vigor das alterações à Lei 6385/76, trazidas pela 13.506/17, de modo que considero, no que tange a aplicação da penalidade pela CVM, no âmbito do processo administrativo sancionadores, para fins de aplicação da pena nesse PAS, a redação vigente da Lei 6385/76. Consoante exposto no artigo 32 da Instrução CVM 558/2015 e atual 35 da Resolução CVM 21/2021, a infração objeto desse PAS é considerada grave, para efeito do disposto do artigo 11, parágrafo 3º da 6385/76. Dos elementos constantes dos autos, é possível extrair a mensuração exata do benefício oferido pelo acusado em razão da referida prática ilícita objeto desse PAS, razão pela qual, seguindo os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, e em linha com precedentes do colegiado similares ao presente caso, fixo a pena base em R$ 400 mil. Considerarei ainda na dosimetria da pena o atenuante bons antecedentes, tendo em vista que o acusado não possui condenações no âmbito dessa autarquia, conforme disposto nos artigos 65, parágrafo 1º e 66, parágrafo 3º da Resolução CVM 45/21, e precedente dessa autarquia estabelece percentual de 15% sobre a pena base para a atenuante. Diante do exposto, com fundamento no artigo 11.2 da Lei 6385/76, voto pela condenação de Rodrigo Storck Carvalho à penalidade de multa pecuniária no montante de R$ 340 mil pela prática do exercício de irregular atividade de administração profissional de carteira de valores imobiliários, sem prévia autorização da CVM, infração ao artigo 23 da 6385/76, concominado com o artigo 2º da Instrução CVM 558/2015, então vigente. Como os fatos analisados nesse processo apresentam indícios de crime de ação penal pública, proponho ainda a comunicação do resultado desse julgamento ao Ministério Público Federal do Distrito Federal, em complemento ao ofício 95/2023, CVM-SGE, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar 105/2001 e do artigo 12 da 6385/76. Por fim, tendo em vista que o acusado possui, desde 28 de 12 de 2020,
Certificação como Analista de Valores Mobiliários, CNPIT, propõe a comunicação do resultado desse julgamento à Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento no Mercado de Capitais do Brasil, APMEC. É com voto, senhor presidente. Agradeço ao diretor Otto Lobo. Pergunto à diretora Marina Coppola como ela vota nesse caso. Senhor presidente, eu acompanho o voto do diretor relator. Muito obrigada. O diretor João Acioli. Também acompanho. Eu também acompanho o voto do diretor relator, cumprimentando, sem um registro adicional, e informa ao acusado punido que ele poderá interpor recurso voluntário no prazo legal ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Sendo assim, declaro encerrada a sessão e uma boa tarde a todas e a todos. Peço licença, dá licença.